Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Support Solution Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, estamos iniciando mais uma vez o nosso programa semanal Momento Espírita na TV Universitária Canal 7. Este programa é produzido pela US Intermunicipal de Tupã, em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira. Hoje, o palestrante espírita Saulo César falará sobre o tema Moisés, Jesus e o Espiritismo. Esta matéria faz parte do programa Café com Luz, da FEB TV. Meus queridos amigos, estamos aqui de volta para mais um Café com Luz. Dessa vez, com o nosso convidado, Saulo César. Tudo bom, Tudo bem, Maurício? Alegria estar aqui com você, estar com os nossos queridos amigos da FEB TV. Joia. A gente conversava antes, né, Saulo? O Saulo já esteve conosco em outros cafés e hoje a gente quer aproveitar para poder falar de um assunto muito bacana. Mas para você que ainda não conhece o nosso convidado, o Saulo César é trabalhador do movimento espírita há muito tempo, é palestrante, divulgador, pesquisador, e a gente está fazendo essa divulgação não é só para que o pessoal te conheça não, né? O Saulo, ele tem à frente, eu tenho até aqui, não é nem porque é cola não, é só para não errar mesmo o nome. Existe um outro programa chamado Lições de Emmanuel, um programa da FEB TV. Com você que está aí em casa assistindo, está no Gotas de Luz. Então, se você ainda não aderiu ao Gotas de Luz, pode aderir, se filie a ele, se cadastre, se associe para poder assistir Lições de Emmanuel, que é um trabalho de pesquisa já grande. Para quem não conhece também, tem o projeto Evangelho por Emmanuel, que são os livros, as coleções dos comentários de Emmanuel, dos evangelhos de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, de todo o Novo Testamento, das cartas e do Apocalipse, né? Já saiu das cartas ainda não, né? Esse ano a gente sai. Então, gente, não é bem uma propaganda, é a divulgação de material, e o nosso papo também, ele tá presente por conta disso, né? A gente resolveu falar sobre as três revelações, Moisés, Jesus e o Espiritismo. Começa por aí, Saulo, para o nosso público que já é espírita, quem não é, como é que a doutrina espírita vê esses três pontos marcantes na nossa história? Uma coisa que eu acho muito interessante, a gente conversava sobre isso, que quando Kardec utiliza a palavra revelação para marcar aquilo que foi trazido por Moisés, aquilo que foi trazido por Jesus e a própria doutrina espírita, Kardec não está se referindo a esses três movimentos como sendo a lei divina. A lei divina, ela é única. A gente vai compreendendo essa lei paulatinamente. Quando Moisés chega, ele ensina, num determinado momento da humanidade, aquilo que era possível de ser apreendido naquela circunstância. Então ele mostra um pedacinho da lei. Quando Jesus chega, ele mostra uma outra dimensão da lei e vive essa lei na sua integralidade, mas dentro também daquilo que era possível de ser apreendido. Quando chega a doutrina espírita, ela também revela novamente um outro aspecto dessa mesma lei. Então, o que une as três revelações é que todas elas estão apontando para o mesmo centro, para o mesmo eixo, que é uma lei divina. Porque a lei divina não é o texto. Se o Evangelho, por exemplo, fosse um texto, Jesus teria escrito. Em vez de ter reencarnado, ele teria descido, materializado o texto e teria nos colocado. Aliás, nós temos muito problema com o texto, né? Muitos, né? Porque o texto, ele reflete aquilo que foi trazido por Jesus. É mais ou menos assim, Deus está refletido na sua criação, Jesus reflete essa lei para aqueles que estão próximos, as pessoas absorvem isso no seu coração e na sua mente,
que são os materiais mais indestrutíveis que existem no universo, e eles passam isso para o texto. Então, quando a gente pega o Novo Testamento, quando a gente pega o Velho Testamento, quando a gente pega um livro da codificação, o que nós temos ali é um espelho refletindo para a gente esses aspectos percebidos da lei por todos esses indivíduos que tiveram responsáveis pela sua revelação. Interessante para que quem nos assiste, não que a gente queira relativizar, mas a doutrina espírita vem num tempo adequado à maturidade, não apenas do nível intelectual, a maturidade do senso moral da humanidade, para que a gente fortaleça conquistas, não é, Saulo, que você está dizendo que elas vão ocorrendo. E quando você fala de evangelho, não é o evangelho segundo o espiritismo, não é um livro específico de alguma tradição religiosa. E a gente fala evangelho, fala lei, tudo isso é o quê? É lei divina, né? Eu acho que vai chegar um dia em que a gente não vai necessitar mais desses mecanismos que nos ajudam a perceber isso. A gente vai estar caminhando pela rua, encontrar uma pessoa e enxergar os mecanismos da lei divina operando naquela circunstância. A gente vai olhar um programa de televisão e vai perceber os mecanismos da lei divina operando ali. Por exemplo, às vezes a gente olha para a nossa atualidade e a gente vê muitos indivíduos equivocados, mas que ainda gozam de notoriedade, que estão crescendo, que estão se projetando, e a gente pensa assim, poxa, mas por que Deus permite isso, né? A prosperidade junto com o equívoco, com a ilusão. Aí a gente lembra lá da parábola do joio e do trigo, quando, naquela linguagem simbólica, o Senhor não deixa que os servos arranquem o joio, mas deixa que os dois cresçam junto. Ou seja, tanto naquela expressão do trigo crescendo junto com o joio, quanto que a gente olha no mundo de uma pessoa, às vezes, tendo prosperidade com um comportamento equivocado, nós temos esse princípio da lei divina que estabelece não uma violência, mas o tempo para fortalecer o lado positivo das circunstâncias, das pessoas, e o tempo específico para a colheita e para a separação. E o bonito que a gente tem aprendido através da doutrina espírita é conseguir realmente, para onde a gente bater o olhar, a gente vê que não existe nada fora de Deus. Que a lei divina é a sua expressão amorosa a se refletir dentro de um copo com água, nessa nossa conversa. Enquanto a gente está conversando, todo o funcionamento do corpo que está acontecendo, né, sem a gente estar prestando atenção, o ar que a gente respira, as relações tumultuadas que a gente provoca, inserida num processo de ações e reações, de consequências. E isso não é patrimônio apenas de uma interpretação num tempo de um grupo religioso. A revelação, ela está acima do rótulo, Saulo. Com certeza, né? A gente percebe na atualidade que diversas correntes religiosas que têm uma dimensão também no sentido social, porque religião, no sentido estricto do termo, é o que nos religa a Deus. Mas enquanto manifestação cultural e social, a religião também possui aquele papel de unir as pessoas que têm determinada afinidade. Ela tem uma expressão na alteração da sociedade, na medida em que ela coloca valores para as pessoas compartilharem. Então, nessa dimensão, nessas várias dimensões, nós vamos percebendo que cada vez mais as pessoas estão se voltando para esses textos, estão buscando compreendê-los. Hoje nós temos no mundo duas empresas que vivem de produzir material para estudo bíblico e que não estão vinculadas a uma corrente específica. Ou seja, nós temos aí católicos, protestantes, judeus, que vão buscar nesse conjunto de material a possibilidade de compreender melhor o texto. Porque às vezes a gente comete um equívoco de ficar naquela do ouvir dizer, né? Da gente, eu acho que entendo de evangelho, acho que entendo de Bíblia porque me contaram, porque eu vejo numa palestra, mas a gente não abre espaço para a gente ir na fonte e a gente recolher aquele reflexo em primeira mão. Você tocou num ponto importante que a gente conversava antes de começar. Muitas pessoas dizem assim, bobagem, às vezes veio o espírita estudando o evangelho, fazendo uma pesquisa, outro dia a gente estava se debruçando um pouco sobre Sócrates, sobre Platão. O que tem a ver isso com o espiritismo? Eu estou aqui com a Bíblia de Jerusalém, é uma das Bíblias que a gente utiliza também para pesquisar. Aí eu falei assim, mas o que você está fazendo com isso? O Kardec já disse tudo aqui, menino. Vocês estão arranjando trabalho? E aí, Saulo, qual é a vantagem da gente aprofundar
o estudo? Eu acho que você tocou num ponto importante, Maurício, porque quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente esquece qual que é o projeto, o propósito dessa obra. Quando Kardec publica o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação, o que é esse projeto de Kardec? É a interpretação de algumas passagens do Novo Testamento e do Antigo Testamento à luz da doutrina espírita. Então Kardec não tem a pretensão de propor um novo Evangelho. O que ele está fazendo é retomar o texto, agora já com conhecimento da vida espiritual, da comunicabilidade dos espíritos, e trazendo, sobretudo, a contribuição da espiritualidade para o entendimento daquilo que Jesus legou para os seus colaboradores e eles registraram. O projeto do Evangelho segundo o Espiritismo nasce da questão 627 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta de maneira muito precisa: se Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Essa é a pergunta. Kardec não teve medo de fazer essa pergunta. Não, porque se tudo aquilo que representa a lei divina, na sua máxima expressão, que nós temos acesso, é o que foi ensinado por Jesus, e o que nós temos de segurança em relação ao que Jesus fez, o que ele disse, está contido nos Evangelhos e no Novo Testamento de uma forma mais específica, para que o Espiritismo? E os Espíritos respondem: Jesus falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mistério agora que aquelas leis, e eles fazem referência a isso, sejam explicadas e estejam à disposição de todos, porque poucos são os que as compreendem e menos ainda aqueles que as praticam. Nessa resposta dos Espíritos, nós temos aí a necessidade do entendimento cultural, linguístico, social, no qual a mensagem de Jesus foi estabelecida. Nós temos a evidência da importância da prática, mas uma prática que só vem depois que nós conhecemos. Porque poucos são os que as compreendem, mas é preciso compreender. Dos que compreendem, uma parcela pratica. E muito bonito isso, porque nessa sequência, na 621, esse conjunto de perguntas vale a pena muito café. Para o nosso telespectador, ele pega a 614, 621, 625 e 27. 27, né? Pronto. Fica aí a dica. Mas na 621 é notável isso, porque nós estamos falando de lei, né? Olha outra provocação, Saulo. Kardec, incrível, né? Como continua atual? Kardec pergunta: onde é que está escrita? Nós estamos falando de texto, né? Onde é que está escrita a lei de Deus? Qual é a resposta? A resposta é na consciência. Na consciência. Não é o texto. O texto, ele é a expressão dessa lei. Quando a gente pega, por exemplo, o Evangelho de Mateus e a gente lê, nós temos ali na nossa frente o reflexo de como aquilo que Jesus refletiu para nós, dessa lei divina, foi recolhido por um conjunto de pessoas que tinham como público principal judeus convertidos ao cristianismo, e que ele tenta expressar o que ele sentiu. É por isso que quando a gente pega os evangelhos, existem divergências, existem problemas entre eles, mas não no sentido de se contraporem. É porque cada um está refletindo do seu ponto de vista, com aquilo que foi passível de apreensão, e está ofertando o que conseguiu. É a experiência de um Mateus que não só leu, né? Porque ele leu no Cristo, a experiência de vida do que ele absorveu, daquilo que ele vivenciou, porque ele teve contato com Cristo, mas também daquilo que ele colheu de experiência com os outros, né? A experiência de um coração, né? Isso é interessante, que, por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele tem uma parte muito bonita que é o Sermão do Monte. Que é a parte do Novo Testamento, seguramente sobre a qual mais se escreveu ao longo da história humana. E é uma parte muito importante, onde tem o amor aos inimigos, onde tem uma série de... que a gente sempre, quando pensa... que revolucionou a humanidade. Só que quando a gente vai para Marcos não cita isso. Nada. Se é uma parte tão importante, por que Mateus registra e Marcos não? Lucas registra uma parte dele, mas de maneira diferente. E João também silencia. Ou seja, por que é uma parte tão importante e só Mateus a registra? Quando a gente vai no livro Boa Nova do Humberto de Campos, a gente percebe que há uma experiência pessoal de Levi com esse aspecto das bem-aventuranças. É por isso que isso marca esse apóstolo de uma maneira tão profunda que quando ele produz o seu texto, ele reflete aquela experiência que ele teve. Não é o ensino de Jesus que marcou primeiro Levi. Não é assim, eu fui lá
ouvi o Sermão do Monte, achei lindo, vou transcrever. Não, ele teve uma experiência antes. Com aquele conteúdo. Você que está nos assistindo, nós estamos fazendo um esforço muito grande, porque era um equívoco também nosso, eu estou fazendo um esforço, de entender que a busca, o conhecimento, ele não é para nos envaidecer ou para a gente ter material para bate-papo, aquele bate-papo que é só para esgrima intelectual, não tem nada a ver com isso. É porque quando a gente conhece, a gente pode se habilitar às experiências difíceis, onde o Evangelho, o entendimento, a vivência do Evangelho. E esse contato com Cristo, nós não temos o contato com a pessoa física dele, mas ele nos disse que nós o encontraríamos na palavra dele, nessas experiências. Um outro ponto que eu queria puxar é porque quando os Espíritos dizem na consciência, ora, então a lei divina, que é perfeita, se ela está dentro do indivíduo, por que nós precisamos de revelação? Que é a sequência, né? E os Espíritos falam o quê, Saulo? Você lembra? Nós a desprezamos, esquecemos e desprezamos. Com o nosso livre-arbítrio. Porque na hora que a gente reencarna, o processo reencarnatório nos oferece muitas oportunidades. Mas a reencarnação, ela não tem por objetivo moldar o espírito externamente. Então ela não nos dá a informação, por exemplo, para a grande maioria de nós, de quem que a gente foi, o que a gente fez, por quê? Porque, por exemplo, se o criminoso soubesse com absoluta segurança de que ele ia cometer um crime, ele seria preso, ele não cometeria o crime. Só que isso seria uma imposição externa. O que a lei divina espera é que ela cresça dentro de nós, é que não haja a intenção de buscar a criminalidade. Mas quando a gente passa por esse esquecimento, a gente se preocupa mais com as coisas do mundo e se esquece de abrir espaço na nossa vida para a leitura, para a reflexão, para o entendimento, e a gente vai desprezando essa lei. E Deus é tão amoroso que, apesar da nossa posição de desprezo, Ele ainda nos oferece. Ele traz cotidianamente a possibilidade de a gente ter contato com ela, através de um Moisés que vem revelar uma parte, de um Cristo que vem exemplificar, da doutrina espírita que vem explicar. E a gente vai ver, a gente fala, por exemplo, em 3 revelações, e a gente entende também com a doutrina espírita que a gente marca muito a figura de Moisés com uma importância muito grande, a figura inigualável do Cristo, que a gente sabe que é o ser mais perfeito, é a 625, né, que a gente falou, né? Qual é o tipo, o modelo? E aí a gente vê no Espiritismo não na figura de Kardec, ele mesmo tem um papel de ele dizer, olha, essa doutrina é dos Espíritos, né? Mas esses são os 3 pontos que nós apoiamos. Mas a revelação divina em todas as culturas, em todas as épocas. Sabe? Se a gente buscar os Vedas, se a gente buscar os livros sagrados do budismo, se a gente buscar o Corão também, nós vamos encontrar ali também reflexos dessa lei. Obviamente que, assim como a própria revelação de Moisés, e Kardec deixa isso muito claro no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela é eivada daquela necessidade de orientação para um momento cultural específico em que a mensagem estava sendo trazida, a gente tem outras propostas também, que também estão adequadas à cultura, a tempos específicos. O que a gente precisa é separar aquilo que é a orientação transitória daquilo que existe de eterno representado dentro dessas leis. É como, por exemplo, a gente dá uma aula para uma criança tentando explicar os rudimentos da matemática e a gente usa, olha, 2 pirulitos, 2 balinhas, 2 sorvetes, para ensinar a soma. Mas depois que isso é aprendido, você não precisa mais dessas figuras que são interessantes para o universo infantil, porque aquilo já está internalizado. E uma característica desses 3 pontos que nós estamos destacando é o ensinamento moral como prioridade nessa revelação. Porque se a gente abrir mais o leque, o cientista que faz uma descoberta na leitura e no estudo, na observação da natureza, é o enfoque da ciência tentando entender quem? Deus. Na biologia, na física, na química, tudo isso é evangelho no sentido maior, Saulo? A gente pode ter essa pretensão de falar? Essa divisão que a gente faz entre ciência e religião, que é uma coisa que Kardec aborda também, logo no começo do evangelho, é uma divisão muito mais para fins didáticos e dada a nossa limitação de entendimento. Porque a lei divina, ela não é de 2 faces. Não tem uma lei para o mundo e uma lei moral. É a mesma lei.
É mais ou menos assim, quando a gente abusa um pouco da comida, é uma lei física que nos ensina uma lei moral, porque a gente começa a se sentir mal com aquilo. Dessa forma, a gente separa isso para que a gente consiga entender. Mas do ponto de vista da lei, é uma única lei. É uma lei de justiça, de amor e de caridade. É uma lei que impera do átomo ao arcanjo, como o Livro dos Espíritos nos diz. A gente estava falando dos 160 anos que a gente está fazendo do Livro dos Espíritos, obviamente a obra inaugural da doutrina espírita. São 160 anos de uma contribuição que, quando a gente fala, nossa referência à doutrina espírita, quem está nos assistindo, nós temos aí pessoas que são simpáticas, outros são espíritas mesmo, é a nossa referência. Mas o espiritismo com Kardec nunca teve a pretensão de também criar um movimento religioso no sentido de defender ou de destruir, desvincular com as outras correntes. Essa é uma outra chamada de atenção que nós espíritas também precisamos ter. O espiritismo é para os espíritas ou o espiritismo é para a humanidade, e os espíritas têm um papel importante. A gente está caminhando aí já para o final, mas eu queria muito tocar nesse aspecto. Esse ponto é importante porque a gente às vezes confunde o que é doutrina espírita e o que é movimento espírita. A doutrina espírita é patrimônio da humanidade. O movimento espírita é obra humana. O movimento pode falhar, a doutrina não. Os princípios da doutrina, uma vez que eles chegam e que eles estão à disposição da humanidade, eles vão perpassar todos os mecanismos das dimensões do conhecimento humano. A mesma coisa aconteceu com a primeira revelação. Porque a primeira revelação, quando Deus fala a Abraão, ele diz, né? Eu serei o teu Deus, tu serás o meu povo, e tu serás uma bênção para todas as nações. A posição da doutrina espírita é exatamente essa, né? De recolher esse novo movimento da revelação da lei divina em primeiro lugar e exemplificar isso para a sociedade. Mas as características marcantes da revelação através de Moisés, de Abraão, da experiência desse evangelho no povo hebreu, é um patrimônio de toda a humanidade. Olha, a gente começa a estudar isso, principalmente no meio espírita, a gente começa a entender a profundidade desse trabalho elaborado, conduzido, supervisionado pelo Cristo durante séculos e séculos. Ou seja, é como se a gente ignorasse as aulas magnas iniciais que o professor nos deu e que queira ficar somente com aquelas últimas, porque a gente acha que são as mais importantes. Né? A gente está aqui com um exemplar, então mais do que, você falou bem no início, né? Mais do que o texto, está aqui a Bíblia, existe uma experiência humana registrada aqui, em que a gente precisa ter um carinho, um respeito para mergulhar nesse passado com mais critério, ver o valor daquela cultura, das expressões. Isto aqui é literatura, não é, Saulo? A gente estuda isso para a gente poder ganhar tempero desse evangelho. Acho que existem duas chaves para a gente entender a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, que é a parte assim, talvez mais áspera, né? A primeira delas é a gente entender que não é um livro. Nós temos uma coleção de livros ali. E como uma coleção de livros, cada um tem o seu enfoque, a sua proposta, o seu tempo. São livros que, entre a produção dos primeiros textos e dos últimos, nós temos aí um milênio. O Brasil tem pouco mais de 500 anos. Ou seja, a gente tem uma coleção de livros que foram escritos no dobro do tempo em que nós temos o nosso país. Então é natural que eles tenham enfoques diferentes. O outro é que o Velho Testamento ele revela o aspecto da lei divina no processo de relação da criatura com o Criador. É um conjunto de experiências. A gente às vezes pega o Velho Testamento para ler como se ele fosse um manual. Ele não é um manual. Ele é um relato de pessoas que vivenciaram essa experiência e que às vezes acertaram e tiveram o resultado do acerto e que às vezes erraram e tiveram o resultado do erro. Por isso é que a gente tem relatos que às vezes nos chocam, mas é porque a gente não entende o contexto e não tem a visão ampla de perceber que ali há um desprendimento de mostrar, olha, isso aqui a gente fez e não deu certo. É a mesma coisa, por exemplo, de 1 a 2 mil anos do Emmanuel, em que ele traz uma experiência de vida dele, para quê? Para se envaidecer? Não, porque é uma experiência que ele fracassou, mas para que ele possa efetivamente compartilhar essa vivência, essa experiência de contato com a divindade.
É fantástico, porque tem muita riqueza. E antes da gente finalizar esse momento, nós vamos dar sequência aí falando sobre essas revelações. Vamos deixar esse convite para já uma boa provocação para o nosso telespectador, mas eu quero que você faça e depois a gente encerra, tem um minutinho aí. Faz o convite aí para o nosso irmão em relação à importância da gente começar a olhar com mais carinho e reforçar aquilo que você já havia dito da importância do estudo para nos libertar. Vamos lá. Eu acho que esse é o convite feito por Kardec, quando ele nos convida a conhecer o texto com profundidade, a analisá-lo. E eu tenho certeza que quando a gente se aproxima desse texto, a gente tem essa vibração em primeira mão. Então, se a gente puder voltar a esse texto com a chave da doutrina espírita, com esse entendimento que a gente já tem, nós vamos recolher dali pérolas preciosas para o nosso entendimento dessa lei que rege os nossos destinos. Eu vou, para a gente não cortar, porque nós vamos dar sequência a esse mesmo assunto, vamos fazer uma segunda parte, Saulo. A gente vai se despedindo por aí, você fique conosco, nós vamos ter agora a continuação dessa conversa, uma segunda parte, para que a gente possa explorar mais um pouco dos recados que a gente tem condições de colher, só para a gente ter um gostinho na primeira, na segunda e na terceira revelação à luz da doutrina espírita. É só um até daqui a pouco, Saulo. Fique aí conosco até o nosso próximo café. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática à pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277. E você assiste agora no programa Momento Espírita mais um quadro que fala sobre arte e espiritismo. E é uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior. Assista então agora o musical Mundo Maior.
mostre o seu sorriso, veja o sol a brilhar. Olhe que dia mais lindo, como é bom te amar. É alegria de estar vivo, de servir ao Criador e pensar que tudo isso é um pouco do que sou. Somos partes do infinito, que depende só de nós. Caminhar com o irmão maior. Porque amar é preciso. Hoje somos um cisco. Porque amar é preciso. Hoje somos um cisco. Amanhã será melhor. Perceba esse sol que está dentro de você. Ter em Jesus o farol que nos leva a crescer. Que é preciso viver sem pensar no temor. Não se pode da vida querer o que só existe no amor. Somos partes do infinito, que depende só de nós. Caminhar com o irmão maior. Porque amar é preciso. Hoje somos um cisco. Porque amar é preciso. Hoje somos um cisco. Amanhã será melhor. Amanhã será melhor. Essa letra ela chegou no momento certo pra gente, através de alguns amigos que escrevem e passam essa letra, que realmente é a essência do que o grupo quer passar, né? O amor, né? Que a gente sabe que a caminhada na terra é difícil, né? Então a gente sempre tenta passar através das nossas músicas o espiritismo, né? Os ensinamentos aí de Cristo, e a gente sempre passando a essência do amor, para tentar amenizar um pouco as provas do dia a dia, né? Para que cada pessoa consiga trazer na sua essência o amor. Então todas as nossas músicas sempre trazem essa palavra, né? Pra gente estar sempre chegando no coração do próximo. É alegria de estar vivo, de ser... Amigo telespectador, agradeço sua atenção e lembro que este programa vai ao ar pela TV Universitária Canal 7 todas as sextas-feiras, às 15 horas e às 20 horas, como também aos sábados às 0 hora e às 10 horas. Saiba também que os nossos programas podem ser acessados pela internet através do YouTube. Basta você entrar no YouTube e digitar Programa Momento Espírita Tupã e você poderá assistir a todos os nossos programas que já foram ao ar. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Desejo a você um excelente fim de semana, com muita luz, muita paz, muito amor em seu lar. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Receba o meu beijo carinhoso e até o nosso próximo programa. Ouça pela Rádio Tupã AM 1130 kHz todos os domingos,
das 12 às 12h50, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos ao meio-dia, na Rádio Tupã AM. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277.